Parte 2 de quanto custa abrir uma pequena padaria. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu não apostei em equipamentos mais caros logo de início. Eu fui comprando aos poucos equipamentos que fossem suprir a minha necessidade do momento. E a gente tá falando de 40 metros quadrados de loja hoje. Então, o que isso significa? Eu comprei equipamentos que fossem suprir minha necessidade e adequando a nossa produção a eles. Então, como por exemplo, eu sou uma padaria que não tenho fermentadora. Eu já mostrei aí pra vocês que eu fermento de forma como se era antigamente, no caso, né? Ao invés de investir numa fermentadora, eu preferi investir em equipamentos que eu conseguisse fazer mais produção. Então eu consegui estocar mais, por exemplo, freezers. Freezers é um dos equipamentos que eu mais tenho na minha loja. Tá, mas afinal, vamos falar um pouquinho de valores. Quanto tem de equipamento no total na minha loja? Contando com mesa de inox, micro, ar-condicionado, 3 fornos, maceira, 6 freezers, todo o equipamento. Hoje, nós temos 120 mil de equipamento. Eu não tô falando pra tu ter 120 mil de equipamento. Eu fui comprando aos poucos esses equipamentos durante 5 anos de loja, tá? Eu comecei com um forno de laço, que é um forno de pedra, e uma geladeira. O resto eu fazia as coisas à mão, batia com fouet e eu sovava o pão, né, à mão. Mas aí é que tá, tem uma grande diferença. Nós fazemos pães artesanais. Então, o que são os pães artesanais? Não são o pão francês, né? O pão cacetinho, enfim, pão d'água, como tu quiser que seja, como chamam aí na sua cidade. A gente faz pães assim, né? São estilos, esses pães italianos, que a gente chama de pães rústicos. Por que eu tô falando isso? Que isso é um ponto muito importante que eu posso esclarecer depois num próximo vídeo. Um pão artesanal, uma padaria de pães artesanais, consegue ter uma margem de lucro muito maior no pão do que uma padaria que vende pão francês. Porque uma padaria que vende pão francês, ela vende a R$1 2 pão francês. Então, quantos pães tu teria que vender para ter um bom faturamento? Obviamente, essa padaria, ela não lucra com o pão, ela lucra com o combo, né? Do pão com uns frios, do pão com uma manteiga, do pão com café, de algum lanche. Nós não, a gente consegue ter uma margem de lucro um pouco maior sobre o nosso pão, visto que é um produto mais agregado, tem um valor um pouco maior, e fora os insumos que a gente utiliza são insumos premium. Mas voltando para os equipamentos. Hoje nós temos o modelo de franquia da nossa loja, e o modelo mais baixo, o custo mais baixo para abrir a loja é de 250 mil. Tá aqui, que a luz tá melhor. Aqui. De 250 mil, então a gente tem 3 tipos, né? Hoje a nossa loja funciona loja to go, que é uma loja que tu pega o produto e tu leva, tu tem a opção de consumir em alguns bancos ali na rua, mas a ideia é de tu pegar e levar e consumir na tua casa. Então, a gente estipulou 250 mil para equipamentos, uma loja pequena, de acordo com essa, que é de 40 metros quadrados, e um capital de giro, né? A gente sugere aí uns 20 mil de estoque. O que isso significa 20 mil de estoque? Além do capital de giro. 20 mil de estoque é quanto a loja precisa de insumos para girar. Quanto a loja precisa de insumos para girar, seria mais ou menos uns 20 mil. Eu sempre aconselho que tu valide teu negócio, de tu testar um pouco isso, ou conversar com alguém que tenha, ou tu experienciar um pouco sobre o ramo, o nicho que tu vai seguir. É um investimento alto, né? Então, claro, tem toda a arquitetura da loja. Eu comecei e não tinha nada de arquitetura, mas temos toda a arquitetura da loja, fora os equipamentos que eu falei pra vocês. É importante tu calcular o valor de investimento e já calcular o teu payback. Negócio que não tem lucro em 6 meses é um negócio morto. Ele precisa, pelo menos em 6 meses, te dar um lucro. Não tô te dizendo, talvez que o payback comece já a movimentar para tu começar a pagar o teu investimento inicial. Para fazer um fechamento, se vocês quiserem mais saber a respeito de precificação, margem de lucro, o que vende mais na minha padaria, e se quiserem que eu aprofunde um pouco mais nesse assunto, comenta aqui embaixo. Valeu!